Você que está aí procurando conteúdo sobre o tema leilão de imóveis, aqui é o seu lugar, você achou o lugar certo. E para falar sobre esse assunto aqui no canal da Advestor, eu trouxe a especialista em direito imobiliário, Priscila Pesotti. Se apresenta para a gente, Priscila. Rodolfo, boa tarde, muito obrigado por esse convite. Sempre é um prazer estar aqui com você e com a Advestor, podendo falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que é leilão judicial de bens. Que legal, gente. Eu estava até conversando aqui em off com a Priscila, o assunto é bem dinâmico, tem muita coisa bacana para a gente compartilhar. A gente aqui pela Advestor também já fez algumas aquisições por leilão, então tem um tema bem bacana. Então vamos abrir de uma forma geral aqui uma primeira pergunta. Priscila, comprar em leilão é um bom negócio? Então, Rodolfo, por ser uma apaixonada, né, pelo direito imobiliário, eu digo sempre que o investimento em imóvel costuma ser sempre rentável, né? E o imóvel em leilão não foge à regra, também é um bom negócio. É preciso avaliar, na verdade, a situação do imóvel, ou seja, se tem um ocupante nesse imóvel, ou se o imóvel se encontra vazio, a região, né, onde se localiza esse imóvel. E preferencialmente os melhores leilões são leilões de imóvel residencial. Olha só que bacana. E Priscila, como a situação se efetiva um leilão, né? O que aconteceu para gerar um leilão, para a gente entender melhor? Então, Rodolfo, geralmente o leilão, tá, ele ocorre em razão de algum inadimplemento contratual, né? E aí ele pode ser oriundo de uma ação de execução de título extrajudicial, de uma ação monitória, uma ação de cobrança, decorre então basicamente de um inadimplemento contratual, tá? O leilão nada mais é do que uma forma de alienação judicial. Então, ele está dentro da classificação, né, da espécie de expropriação de bem. Então, vamos dizer que dentro da expropriação de bens, a gente tem primeiro a adjudicação compulsória, que você toma para si um bem em razão de uma dívida que o devedor tem para com aquela pessoa que é o credor. Quando você não quer adjudicar o bem para si, né, você pode fazer o quê? Alienar o bem. E aí essa alienação ela pode ser feita, né, através de leilão, que pode ocorrer de forma eletrônica ou presencial. E quando que ocorre uma ou outra? Preferencialmente, o Código de Processo Civil prevê que o leilão deve ocorrer de forma eletrônica. E quando não é possível, então ocorre de forma presencial e o juiz designa a data, horário, o local em que isso vai se efetivar. Existe alguma regra também de divulgação, né? Ou não? Sim, isso é muito importante. É obrigado a divulgar em algum canal, em alguma coisa? O edital do leilão, ele tem que ser publicado, tá? Por quê? Porque existem regras no leilão, né? Precisa que haja essa publicidade para que dê acesso a todas as pessoas, a todos os interessados, para tomar ciência das condições desse leilão, do valor do leilão, eventualmente do preço mínimo, tá? Que pode ser arrematado esse bem, dentre outras condições, por exemplo, como a existência de incapaz, né? Se esse bem for de incapaz, tem uma regra, tá? Não pode ser vendido, né? No caso alienado, por menos de 80% do valor de avaliação. E isso essas condições vão estar no edital. Tá. Então, para a pessoa que está querendo participar de um leilão, a peça-chave fundamental para ela entender qualquer coisa é primeiro achar o leilão, né, por um site leiloeiro ou por alguma forma de divulgação, mas ali procurar o edital. É meio que a regra do jogo. Com certeza. E o edital vai estar completinho ali com tudo, ou às vezes precisa buscar mais alguma informação auxiliar fora do edital? É sempre importante, se a pessoa for leigo, ele busca assessoria de um escritório de advocacia
para acompanhar, para verificar, na verdade, as informações no processo, no que tange, né, se há ou não ocupantes, né, verificar se as condições de publicação do leilão estão de acordo, ou seja, esse edital foi publicado, as condições, por exemplo, da existência de eventual incapaz constam no edital publicado, tá? E se, por exemplo, o edital pode ser omisso no que tange ao preço mínimo, tá? do imóvel a ser arrematado. E aí, como que você vai saber qual é o preço mínimo, né? Na ausência de preço mínimo no edital, a regra que vale é o imóvel não pode ser arrematado por preço vil. E como que o Código de Processo Civil se direciona no sentido de que o que é considerado preço vil? No CPC está previsto, né? Vai ser considerado preço vil valor inferior a 50% ao de avaliação do bem. 50% aí, então guardem bem essa informação. Agora, você falou do edital ser omisso numa informação ou outra, porque eu já vi editais grandes e editais bem enxugados, assim, né? Às vezes tem edital que está tão curtinho que você fica até com receio de ser só aquilo, mas pensando no risco da pessoa que vai participar de um leilão, bem ou mal toda a situação está segura, porque tem um juiz ali, né, controlando a situação, o dinheiro que você paga vai para uma conta judicial. Exatamente. E se der algum problema, né, o dinheiro volta, né? Ou não, tô pensando assim no lado do medroso aqui, eu tô defendendo o lado do medroso aqui. Então, Rodolfo, matar, qual é o problema? Quando a gente fala em leilão, a gente está falando, obviamente, de um profissional que é designado para conduzir esse leilão, que é o chamado leiloeiro, né, o leiloeiro judicial. Esse leiloeiro ele pode ser indicado pela parte exequente ou pode ser nomeado de ofício pelo juiz. Pensei que fosse sempre pelo juiz. Então Não. O exequente pode indicar o leiloeiro. O exequente pode indicar, inclusive o escritório, quando a gente faz as execuções, a gente faz a indicação do leiloeiro, tá? Que legal. Até para poder garantir de que o leiloeiro tenha conhecimento. Tem uma função importante. Porque ele tem uma função essencial, né, no leilão, de publicar o edital, de fazer com que esse edital conste todas as condições, né, de forma expressa, para que não haja nenhuma dúvida, né, cumprindo os ditames, né, da lei, né, no que tange a publicidade e as orientações do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, é muito importante esse mistério que é do leiloeiro. E o leiloeiro ele vai apresentar também uma proposta, gente. Quando o juiz homologa o leiloeiro, ele vai intimar o leiloeiro para dizer se ele aceita o encargo e apresente proposta para atuar naquele leilão. E o juiz pode homologar ou não o valor, ou fixar um valor diverso do que apresentado pelo leiloeiro. Tá certo. Caramba, que legal. Gente, eu sei que esse tema de leilão é muito extenso, né? Eu sei que já tem um tempo bacana aí. Então, pra gente deixar o conteúdo mais dinâmico, eu vou dar uma cortada aqui e avisar para você que vai ter a parte 2 desse vídeo. Então, você que está interessado em leilão, a gente falou aqui de uma forma mais geral, mais um beabá aqui com a Priscila. Na parte 2 a gente vai falar, né, sobre proposta de compra parcelada, como é que funciona, um leilão judicial, extrajudicial, algumas coisas mais detalhadas. Então não perde o próximo vídeo sobre leilões aqui com a doutora Priscila Pesotti. Obrigado pela presença, Priscila. Obrigada a você, Rodolfo, e é sempre um prazer estar aqui. Um abraço para vocês e confiram aí o segundo vídeo que vai ser bem interessante.